Deus abençoe sua vida. Estamos aqui mais um dia para mergulhar, refletir, aprender, ser desafiado, ser confrontado, para viver o que o Senhor quer que nós vivamos. Provavelmente você deve estar estranhando, né? Literalmente sem cabelo, mas é um propósito, né? É um propósito bíblico. Paulo, quando ele fazia algum propósito diante de Deus, ele raspava a cabeça. É uma forma de você se entregar mais ao Senhor. Uns têm cabelo, né, para sacrificar, outros não têm. E o que eu quero te dizer com isso? É que o meu cabelo é algo que eu gosto bastante. É algo que eu cuido, eu zelo. Então é algo que eu retiro para dizer para mim mesmo que não é a vaidade, não é o que você quer, não é o que você gosta, né? Então, às vezes, aqueles que não têm cabelo, às vezes a vaidade é outra coisa. E vaidade que eu falo não é aquela vaidade negativa, né? Às vezes é algo que você precisa renunciar, sabe? Para você dizer, Senhor, o Senhor tem o governo da minha vida, né? Então, é uma forma de você entregar ao Senhor algo, né? Então, é uma vaidade, né? É uma vaidade pessoal, porque a vaidade é saudável. O que não é saudável é aquela vaidade que existe ego, né? Então, só para você não estranhar muito, tá bom? Então, é uma forma de se entregar ao Senhor. E a sabedoria te leva a isso, tá? A sabedoria te leva a se entregar mais ao Senhor, sabe? Jejue, sabe? Jejue. Faça propósitos, tá? De acordo com a sua resistência, tá bom? Deus, ele quer essas ofertas. Deus, ele ama essas renúncias, tá bom? Vamos lá. Hoje nós estamos... Vamos lá. 21, né? O coração do rei é como ribeiros nas mãos do Senhor. Ele o dirige para onde quer. Todos os caminhos do homem lhe parecem certos, mas o Senhor avalia o coração. Fazer o que é justo e direto é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Ou seja, fazer o que é justo, né, e direito é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício, né? Então, um exemplo. Deus não quer apenas... Não adianta... Existem pessoas que vivem fazendo sacrifício, mas não têm uma vida de obediência, né? E aí é o que a gente sempre tem tratado aqui, né? Um coração submisso a servir a Cristo, ao corpo de Cristo. Não adianta, não adianta. O olhar altivo e o coração orgulhoso, o campo não arado dos ímpios produzem pecado. Os planos do diligente levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Precipitação. A precipitação, ela é o resultado de um coração ansioso. Então, como que eu controlo minha ansiedade? Você precisa aprender a canalizá-la. Canalizar essas pressões. Tá, o que é ansiedade? Ansiedade é uma pressão de uma expectativa de que você quer que aconteça. E aí você começa a forçar a sua mente para que aconteça. Então, entenda uma coisa.
to toda todo excesso, ele revela uma falta. Anote isso. Todo excesso, ele revela uma falta. Então, olha, expectativa com excessividade gera ansiedade, ok? Ansiedade gera precipitação. Precipitação gera erros equivocados e catastróficos, certo? A fortuna obtida com a língua mentirosa é a ilusão fugaz para os que buscam a morte. A violência dos ímpios o arrastará, pois se recusam a fazer o que é justo. Olha isso. O ímpio, ele se recusa, não é que ele não sabe, ele se recusa a fazer o que é correto. O caminho do culpado é tortuoso, mas a conduta do inocente é reta. Melhor é viver em um canto sobre o telhado do que dividir a casa com uma mulher briguenta. Olha, mulher, tá lembrando da didática dos outros textos, tá? Não é brigar. O que é brigar? Brigar é você tocar em algo que você não tem competência para resolver, você não consegue solucionar e você só vai multiplicar. Ok? Então, toda vez que você for tocar em um assunto, você precisa ter refletido para resolvê-lo. Entende? Porque se você for discutir a partir das suas interpretações emocionais sobre um assunto, aí aqui está falando sobre a esposa, sobre a mulher, você não vai conseguir chegar a um denominador comum. Por quê? Porque quando suas emoções estão afloradas e você vai conversar sobre aquele assunto, você não quer ouvir, você quer ter razão, você não quer uma explicação, você quer um juízo, você quer uma determinação, uma definição. Então não faz sentido. Se você quer conversar, saber o que de fato está acontecendo, o que você precisa fazer? Primeiro, precisa deixar a temperatura da sua alma baixar, todas as suas emoções calarem. Primeiro que isso aí já é um desafio para você literalmente ter comando das suas emoções. Peraí, eu não vou resolver isso agora, não estou pronto, não estou pronta para resolver isso agora. Então deixa eu me acalmar. Depois que as minhas emoções estiver calma, aí eu vou sentar e vou conversar com a minha consciência e com a minha razão. Caso contrário, briga, aí vão para a ofensa. Por quê? Dois oponentes para ver quem tem mais razão e quem é mais errado, aí de repente, quando começa para tratar de um assunto, aí de repente volta lá, bem que minha mãe falou, bem que meu pai falou, bem que falaram que não era para mim se casar com você. Ou seja, se cria mais problemas. Então o objetivo não é criar mais problemas, solucionar problema. O desejo do ímpio é fazer o mal, ele não tem dó do próximo. Ele não, o ímpio, deixa eu te explicar, ele não pensa no dano que ele vai colocar no outro. Ele não pensa na necessidade do outro. Ele pensa só nele, mais ninguém. Quando ele faz algum bem para o outro, é visando o bem-estar dele em um ganho em cima daquilo, tá? Quando o zombador é castigado, o ingênuo obtém sabedoria. Tá vendo do ingênuo aqui? Lembra lá atrás que eu falei a diferença entre o tolo e o ingênuo? O tolo é aquele que decide ser guiado pela sua mente. O ingênuo não, o ingênuo é porque ele não teve treinamento, ele não teve ensino, ele não teve alguém para ensiná-lo, para discipulá-lo. Ok? Então, quando o zombador é castigado, o ingênuo obtém sabedoria. Por quê? Porque existem alguns processos para você aprender. Então, exemplo. Existe um ditado que é assim: o inteligente, ele aprende com seus erros, né? O inteligente aprende com seus erros. O sábio, ele aprende com os erros dos outros. Tá? O justo observa a casa dos ímpios.
e os faz cair em desgraça. O que é isso? O texto está dizendo o seguinte, ó. O justo observa a casa dos ímpios e os faz cair em desgraça. Por quê? Lembra que a gente falou a respeito do futuro do ímpio? Quando uma casa é governada por um ímpio, quando uma família é governada por um ímpio, e quando nós estamos falando, esse texto, quando ele fala de ímpio, não é apenas uma pessoa que não conhece a Deus. O ímpio não é um ingênuo. O ingênuo é ingênuo. Ele nunca ouviu falar de Jesus, ele está vivendo a vida dele, é um ingênuo. Agora o ímpio não, o ímpio é alguém que ele sabe o que é correto, ele sabe o que é justo e ele acaba trazendo maldição para toda a sua família. E quem que perece? Toda a casa. Olha aqui, a casa dos ímpios e os faz cair em desgraça. Quem fecha os ouvidos ao clamor do pobre também clamará e não terá resposta. Olha a importância de você ouvir pessoas com necessidade. Esse é o evangelho de Jesus. Às vezes você não vai conseguir servir, mas você conhece quem pode servir. Quem só faz o bem por um interesse, querido, quando o interesse acaba, ele para de servir. Então isso não é filho de Deus, isso não é obediente à palavra do Senhor e isso não serve o reino de Deus. Está servindo outra coisa, menos o reino de Deus. O presente dado, ou seja, esse texto aqui está falando o seguinte: quem fecha os ouvidos ao clamor do pobre, ou seja, não, cada um com seu problema, não quero saber de nada não. O texto está dizendo, também clamará e não terá resposta. O que significa isso? Vai chegar um dia que a necessidade vai bater, seja em qual aspecto da vida for, e não vai ser atendido. A Bíblia diz assim, aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Então se você sabe que alguém precisa da sua ajuda, da sua oração, da sua companhia, e você não faz, isso é pecado. O presente dado em segredo acalma a ira, e a dádiva oferecida às ocultas aplaca a maior fúria. Ou seja, o presente dado em segredo acalma a ira, e a dádiva oferecida às ocultas aplaca a maior fúria. O que é isso? É uma pessoa que honra sem ter aplausos, sem ter plateia. Entende? Existem pessoas que só fazem para aparecer. Olha, tá vendo como que eu sou bom? Tá vendo como que eu sou preocupado? Tá vendo como que eu sou justo? Primeiro, você nunca vai ver um justo dizendo assim, olha, tá vendo como que eu sou justo? Você nunca vai ver alguém humilde dizendo, olha como eu sou humilde. Tá? Você nunca vai ver alguém que é de Deus dizendo, olha como eu sou homem de Deus. Olha como eu oro. Olha como eu busco Deus no meu quarto. Ah, mas eu falo com Deus no meu quarto. Ah, não. Quem fala isso é porque de fato não tem uma vida com Deus. Porque quem tem uma vida de fato no secreto, o que as pessoas veem, sabe o que é? São seus comportamentos a partir do fruto que o secreto gera. Agora, caso contrário, é só fala, conversa. Não, porque eu oro, porque eu faço, porque eu aconteço. Tá, mas a sua vida está mostrando que o seu fruto é de quem nem tem entendimento do que você está fazendo. Quando se afasta, quando se faz justiça, o justo se alegra, mas os maus feitores se apavoram. Quem se afasta do caminho da prudência repousará na companhia dos mortos. Gente, olha,
aqui, Provérbios, ele é um livro muito pedagógico e muito didático. Ele está dizendo o seguinte, olha, quem se afasta do caminho da prudência? Quem? Sabe o que é discípulo? Discípulo é alguém que é obediente. Discípulo é quem quer aprender. Discípulo é quem tem um coração ensinável. Discípulo é quem tem um coração simples para aprender coisas aquilo que não sabe. Discípulo é aquele que pratica aquilo que o discipulador está ensinando, instruindo. Não faz sentido as pessoas dizerem que é discípulo de Jesus e não são obedientes, não têm o coração ensinável, se afasta. Não faz sentido. Existem pessoas que estão dizendo que são filhas, que são discípulos, que são isso, que são aquilo, mas os frutos são carnais, naturais, imaturos. Ou seja, se afasta do caminho da prudência. Vai repousar onde? O que é repousar, gente? É lugar de descanso, é lugar de segurança. Repouso é lugar de proteção. Repouso é um lugar onde que você repõe as suas energias biológicas e emocionais. Porém, aqui repousará na companhia dos mortos. Aonde que existem os mortos? Aonde não há projeto, aonde não há expectativa de vida, aonde só fica na mediocridade. O que é mediocridade? Estável. A cama dos mortos. Quem ama o prazer passará necessidade. Quem ama o vinho e o azeite jamais será rico. Por quê? Porque quem ama o prazer? Prazer de quê? Egoísmo. Individualismo. Então você precisa aprender o seguinte: duas diferenças. A diferença da individualidade e a diferença do individualismo. O que é individualismo? É aquilo que faz mal. Tudo com ismo faz mal. É ismo, é algo que eu não me importo com o que o outro vai pensar, eu estou focado apenas em mim. Não. O que é individualidade? Individualidade é o respeito ao espaço natural do outro. Por exemplo, você percebe que a pessoa que você tem uma aliança, seja seu amigo, seja seu esposo, sua esposa, não está bem. Ok? Não está bem. Tem sinal, tem sintoma, você percebe. A frequência tá baixa, tá ruim. E aí você pergunta, o que você tem? Aí quando se tem uma comunicação construída na cultura desse relacionamento, dessa aliança, o que a pessoa diz? Não estou bem. Quer conversar? Não quero. O que você faz? Você respeita a individualidade do outro. Porque o que é individualidade? É o que o outro tem por direito. Tá, me dá outra lição prática. Primeiro, o que é individualidade? Individualidade é você entender que, por exemplo, alguém liga para minha esposa, ok? E vai conversar. E aí passa 40 minutos lá no quarto, conversando no telefone, beleza. Tá tudo certo, é individualidade. Ela quer ter o momento dela, seja independente para quê. Eu quero pensar, eu quero ficar comigo, eu quero estudar, eu quero... Não importa, quero orar, não importa. Você respeita. Ponto. Ok? Ok. Individualidade é você abrir mão do que você quer para respeitar o direito do outro. O que é individualismo? É quando só um tem direito. Então, tipo, se eu tô mal, respeita meu espaço. Agora, e quando o outro tá mal, não, mas você tem que falar pra mim, você tem que desabafar pra mim, você tem que me dizer o que tá acontecendo. E aí aquele sufocamento. Peraí, não faz sentido. O que é individualismo? É quando só me favorece, não é recíproco. Não existe uma reciprocidade, uma via de mão dupla.
Não, é só para mim. É só eu que quero atenção. Só eu que posso. Só eu que posso mexer no seu telefone, mas você não pode ter a senha do meu telefone. Entende? O texto continua. O ímpio serve de resgate para o justo, e o infiel para o homem íntegro. Ou seja, o ímpio, o injusto, ele sempre vai estar à mercê de ser tratado como um escravo. Ele sempre vai estar para jogo. Ele sempre vai estar correndo um risco de ser negociado por alguém por causa dos seus delitos e pecados. Melhor é viver no deserto do que com uma mulher briguenta e irritada. Tá aqui uma coisa para você aprender a não ser briguenta, é você respeitar a individualidade do outro. Só que aí, então tá. Ó, minha esposa tem acesso ao meu telefone e tem a senha do meu telefone, mas eu não tenho acesso ao telefone dela e também não tenho a senha do telefone dela. Tem como, é complicado. Então aí, o que que eu faço? Tá, você tem que fazer uma avaliação. Ela é ímpia? Se ela for ímpia, é só o Espírito Santo para poder direcionar e libertar, tá? Não, mas ela é ímpia, mas como que eu consigo resolver se ela é ímpia? Então, eu vou dar duas soluções. A solução é o seguinte: primeiro, se a pessoa for ímpia, você precisa orar para que o Senhor ele se revele a ela e se liberte ela, transforme. Ok? Ok. Segunda coisa, se ela for ímpia, porém tem o coração ensinável, o que, que você faz? Aí tem como resolver, sim. Porque deixa eu te falar, um, um bom esposo ou uma boa esposa não significa que tem que ser crente. Basta ter o coração ensinável e saber o que é princípio de família e relacionamento, tá? E o texto continua. Na casa do sábio há tesouros valiosos e azeite, mas o tolo devora tudo o que pode. Porque ele não pensa no amanhã. Quem segue justiça e amor encontra vida. Quem segue a justiça e o amor encontra vida, justiça e honra. É para onde você está indo, é para onde nós estamos indo. É por isso que nós estamos aqui, para aprendermos mais da palavra do Senhor. E não existe lugar melhor e maior do que estar aqui. O sábio conquista a cidade dos valentes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Olha o poder do sábio. Quem é cuidadoso no que fala evita muito sofrimento. Olha, o poder da comunicação. Você saber o tempo certo de falar, você saber o momento certo de perguntar e você saber o tempo certo de se calar. O orgulhoso e arrogante chama-se zombador. Ele age com extremo orgulho. Você conhece alguém assim? E outra, não acha que o orgulho é barulhento, não, tá? As maiores pessoas orgulhosas, elas têm falas, tá? De expressões de falsa humildade. Por quê? Porque o orgulho ele é silencioso. O orgulho, por mais que ele também possa ser expressado pelas palavras, mas ele é muito mais expressado pelos seus comportamentos do que pelas suas falas. Você conhece pessoas orgulhosas de que na fala ela não pode me dizer, ele vai dizer não pode me dizer, só que na verdade ele não quer que você diga, ele não quer que você fale para ele o que ele precisa ouvir. Não, é um orgulho silencioso. Então, orgulho você vê mais nos comportamentos do que nas falas, tá? O desejo do preguiçoso mata, porque suas mãos se recusam a trabalhar. O dia inteiro ele deseja mais e mais, enquanto o justo reparte sem cessar. O justo sempre está transbordando e compartilhando aquilo que ele carrega. Não importa o nível da sua experiência e no que você tem domínio de conhecimento, isso precisa ser compartilhado para outras pessoas. Caso contrário, você está vivendo em um isolamento.
O sacrifício dos ímpios em si já é detestável, tá? Tanto mais quando oferecido com más intenções. Então, deixa eu te falar. O ímpio, quando oferece um sacrifício, Deus não recebe. Deus não recebe a oração do ímpio. Não adianta o ímpio orar. Não adianta. É aquela pessoa, né? Não tem compromisso com a igreja, não congrega, vive fazendo isso, só destruindo sua vida, não protege sua família, não protege sua mente e acredita na cabeça dela que Deus está com ela. Não, porque Deus vai me dar vitória. Como que vai te dar vitória, seu tolo? Como que vai dar vitória para você sendo que você está destruindo sua vida? Você está se afastando de Deus. Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Deus ama. O que é amar? Amar, Deus ama 100%, mas Ele pode discordar de você 100%. É a mesma coisa dos seus pais. Seus pais te amam 100%, mas eles concordam 100% com os seus comportamentos? Claro que não. Por quê? Porque amor não é aprovação de comportamento. Aprovação de comportamento é uma coisa, amor é outro. Quantas amigas, amigos que você amam demais, amam a vida deles, porém você discorda 100% do comportamento deles. Tá? Então Deus não recebe sacrifício. Deus não gosta de sacrifício de ímpio. Principalmente quando tem má intenção. A testemunha falsa perecerá, mas o homem que sabe ouvir testemunhará com sucesso. Lembra que eu falei no início, quando nós iniciamos Provérbios número 1, e eu disse, esse ano de 2025 é o ano de você ser mais aluno do que professor. É o ano de você ouvir, ouvir, não é escutar. Escutar é você escuta um tanto de coisa, ruído, cachorro latindo, a moto buzinando, o vizinho gritando. Isso é escutar, são sons aleatórios, porém que não têm acessos informativos na sua mente. Agora, ouvir é quando se tem uma captação, uma atenção para você absorver aquela informação e aplicar na sua vida. Isso é ouvir. Ouvir no original é obedecer. Quando o Senhor fala para Israel assim, ouve, ó Israel, na cabeça de Deus, ouvir já é sinônimo de obedecer, porque quem ouve está disposto a praticar. Agora tem gente que só escuta. Deixa eu te falar, não aconselhe quem só escuta. Estanque, corte. Sabe por quê? Você está perdendo seu tempo, você está jogando pérolas pro tolo. Não faça isso. E também não sofra por isso, porque cada um tem a vida que merece. O que é isso? Não faz nada. Ó, não busca conhecimento, não busca aprendizagem, não ouve conselho, não busca conselho, não obediente, não tem um coração discipulável. Tá vivendo a vontade de quem? De Deus? O texto continua. O ímpio mostra no rosto a sua insolência, mas o justo mantém em ordem seu caminho. O ímpio, meu filho, você conhece ele de só semblante dele. Porém, o justo, ele mantém em ordem o seu caminho. Porque ele está sempre em processo de manutenção e recalculando a sua rota. Não há sabedoria, nem discernimento, nem conselho que possam se opor ao Senhor. Ou seja, nada é equiparado ao poder do Senhor. A única coisa que limita ao Deus é a palavra dele. A única coisa que limita Deus é a palavra dele. Deus é ilimitado até que ele fale. Prepare-se o cavalo para o dia da batalha, mas a vitória depende do Senhor. Você tem que estar pronto? Sim. Você tem que estar preparado? Sim. Mas você precisa entender que você depende do Senhor para que a sua vitória possa ser sua. Para que você possa ter uma vitória completa, plena. É muito interessante. Meu Deus do céu.
Prepare-se o cavalo. Mesmo que é o Senhor que vai dar a vitória, você tem que estar preparado. Mesmo que é o Senhor que vai te dar a vitória, você tem que estar equipado. O que é? Prepare-se o cavalo. Ou seja, é um equipamento de guerra. Ah, não, já que o Senhor vai me dar a vitória, eu não preciso me preparar. Eu não preciso estudar. Eu não preciso, já que o Senhor Deus não depende de mim. É a mesma coisa de você dizer o seguinte: lembra daquele texto que diz assim: olha, aquele que quer me seguir, negue a si mesmo, tome a tua cruz e siga-me. Sabe o que o Senhor está dizendo ali? Peraí, parece contraditório. Por quê? Primeiro, quem morreu na cruz? Jesus. Você poderia ter morrido na cruz? Bom, pelo menos era. Porém, ele morreu no nosso lugar. Correto? Ponto. Só que tem um porém. Se Jesus já morreu no nosso lugar, para perdoar os nossos pecados lá na cruz, por que ele pede para a gente carregar a nossa cruz? Sendo que ele já morreu na cruz. Por que ele precisa falar para você, ó, você tem que negar você mesmo, você precisa tomar sua cruz e você precisa me seguir. Então, olha, são 3 processos aqui. Negar a mim mesmo é primeiro, eu preciso discordar das minhas emoções, que são caídas. As suas emoções é baseado na sua natureza humana e a sua natureza é caída. A sua natureza humana quer pecar. A sua natureza humana, ela é inimiga da vontade de Deus. Então o que acontece? O que você faz? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz e depois você precisa tomar uma atitude de se movimentar, de obedecer, de seguir um processo de seguir a Jesus. Então, peraí, presta atenção, se ele morreu na cruz, por que ele pede para me carregar a minha? Porque ele não quer que você seja irresponsável, ele quer que você tenha uma consciência de responsabilidade, de autorresponsabilidade espiritual eterna, para que você não possa ser um filho irresponsável, que só tem compromisso com as coisas de Deus quando interessa a benefício próprio. Quando você tem algum cargo, quando você tem algum benefício próprio. E aí quando esse benefício próprio passa, aí você, não, meu tempo aqui acabou, não preciso fazer mais nada. Tá bom? Então Deus te abençoe, que o Senhor te surpreenda e que nós possamos nos encontrar amanhã e continuar sendo edificado pela palavra do Senhor. Tá bom? Deus abençoe e até amanhã, assim querendo Deus. Deus abençoe.